Por exemplo, eu sou assembleiana, mas eu não guardo o sábado. A adventista é uma seita por conta que só os adventistas guardam o sábado. O que é uma seita? Ou seja, você está dizendo uma coisa que você não sabe o que é. A gente não pode se comportar assim. Se ele se esbagaçar na frente de uma carreta e o corpo dele estiver lá, sanguentado, você não vai poder socorrer ele se for no sábado? O médico do hospital adventista certamente tem o salário dele. O hospital tem que remunerá-lo, Sim. porque é uma questão legal. Você vai ser muito nojenta com sua casa, vai deixar a casa pegar bicho. Você vai comer comida fria. Você não vai se banhar. Você não é um cavalo, uma égua, para um líder religioso colocar duas tapadeiras e ficar puxando para a direção que ele quer. E quando você, querido pastor, se coloca no púlpito da sua igreja e prega contra o sábado, você está pregando contra a própria Bíblia. Pastor Arilton foi duro, direto e implacável nas respostas que os convidados fizeram sobre o sábado. Fique neste vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar este vídeo com seus irmãos e amigos. Sim, minha amiga, feliz de Nólia. Isso. Pastor, assim, em algumas denominações, por conta da guarda do sábado, pregam que o sábado foi uma seita. E eles falam que adventista é uma seita por conta que só os adventistas guardam o sábado. Por exemplo, eu sou assembleiana, mas eu não guardo o sábado, até então. Aí eles falam que os adventistas é uma seita. Explica para nós aí para o Brasil o que é seita. Ok. Os adventistas são acusados de ser uma seita. E as pessoas que conversam comigo e fazem essa acusação, eu faço a mesma pergunta que você faz. O que é uma seita? E olha, 100% delas não sabem definir o que é seita. O que é uma seita? Elas não sabem. Ou seja, você está dizendo uma coisa que você não sabe o que é, então você está meramente repetindo a ideia de outro. A gente não pode se comportar assim. A gente tem que saber das coisas para falar com propriedade. Mas a visão que se tem de seita é a visão de alguém que ensina o que ninguém ensina. É a visão de um povo que faz o que ninguém mais faz. Alguns acham que isso é seita. A igreja adventista não é a única a guardar o sábado. Não são apenas os adventistas e os judeus que guardam o sábado. Você tem por aí muitas igrejas que também guardam o sábado, sabia? Você tem igrejas batistas do sétimo dia. Você tem várias igrejas que guardam o sábado por aí. Os adventistas não são os únicos. Eu estive em Israel no ano passado e no sábado tudo fecha. O país para, porque até hoje eles guardam o sábado. Pode ser que eles tenham alguns excessos, mas o mandamento ainda está na lembrança da nação. E lá em Israel você tem um exemplo de um país que observa o mandamento. E as coisas funcionam. Muita gente critica, o sábado, dizendo que é impossível guardar, porque não dá para sobreviver se pararmos um dia. Bom, isso são conjecturas humanas. Deus nunca pediria de nós algo que não pudesse ser cumprido. Mas a ideia que se tem de ser é a ideia porque nós ensinamos que ninguém mais está ensinando. Se for por isso, o adventismo não é uma seita. E mesmo igrejas tradicionais reconhecem isso. O mundo cristão reconhece isso. Quem acusa o adventismo de ser uma seita é porque não está lendo o que é publicado por igrejas tradicionais, por documentos que são publicados, reconhecendo ser a igreja adventista uma igreja protestante e tradicional. Entendido. Bárbara? Pastor, sobre isso tudo que o senhor falou, que os judeus faziam, deixando o sábado um cargo pesado. Teve uma pessoa dentro da igreja que eu estava frequentando ultimamente, que ela me falou assim: você sabia que se você passar para essa seita, seu marido que anda demais, para lá e para cá, viajando, se ele se esbagaçar na frente de uma carreta e o corpo dele estiver lá, sanguentado, você não vai poder socorrer ele se for no sábado? Você vai deixar ele lá, nas ferragens, até segunda-feira ou domingo, o corpo ir lá recolher, porque esta igreja que tu quer entrar não permite. Aí eu me espantei. Eu digo: Jesus, será que é isso mesmo? É dessa forma. Então, eles veem que tudo isso que o senhor falou que os judeus faziam, que os adventistas fazem hoje. Eles acham que os adventistas praticam. Isso. Uma informação, não uma pergunta. Me fale a respeito mais disso, porque tem muita gente que é conhecida minha lá na minha cidade que repetem a mesma coisa. Como chama a cidade tua lá? Barra do Corda. Barra do Corda, do Maranhão. Isto. Pois eu quero lá conhecer essa cidade, viu? Nós vamos lá no Barra do Corda, do Maranhão, fazer um programa muito legal com vocês aí, tá bom? Tá combinado.
Diga para essa pessoa que a igreja até tem hospitais para atender justamente quem se acidenta. Falar nisso, eu estive agora, recentemente, lá no Hospital Adventista de Belém, no Pará. Um abraço para todos os paraenses que estão nos assistindo. Um abraço também para todo o pessoal de Manaus. Nós temos um Hospital Adventista em Manaus. Um abraço também para os cariocas. Nós temos um Hospital Adventista lá no Rio de Janeiro. Um abraço também para todo mundo aí do Mato Grosso do Sul. Nós temos um Hospital Adventista em Campo Grande. Nós temos vários hospitais espalhados pelo Brasil. Aqui em São Paulo mesmo temos um Hospital Adventista. E esses hospitais, até no sábado, tem gente lá esperando caso precise salvar a vida. Então, Jesus ensinou claramente para nós que o sábado é um dia de se fazer o bem. Ele até perguntou para os judeus assim, escuta, se o teu boi cair no buraco porque é sábado, você não salva ele? E o que o judeu fazia? Por amor ao lucro, o judeu não deixava ele no buraco. O judeu ia lá e salvava ele, por causa do prejuízo financeiro. Aí Jesus falou assim, escuta, quem vale mais, um boi ou o homem? Se você salva o teu boi no sábado, eu não posso curar esse aqui que está enfermo porque é sábado? O sábado é um dia lícito de se fazer o bem. Nós temos vários médicos que são adventistas, né? Esses médicos, eles estão aí às vezes no sábado de plantão e quando surge uma emergência, eles vão atender. Agora, suponhamos que eu sou um médico e eu tenho que fazer uma cirurgia chamada de eletiva. Essa cirurgia pode ser feita na segunda, na terça, na quarta. Eu não vou agendá-la para o sábado. Porque eu posso fazê-la na sexta, posso fazê-la na quinta, então eu não trabalho no sábado. Agora eu sou médico, alguém se acidentou e precisa de um cuidado agora. Claro que o médico vai lá e atende. Esse é o espírito do sábado. Agora o que infelizmente tem muito por aí, e a Bárbara acabou de dizer isso, o que mais acontece por aí é que nós temos pessoas que acham que os adventistas guardam o sábado como o judeu do tempo de Cristo. E eu acabei de explicar para você que essas leis e cerimônias que os judeus criaram em torno do sábado não são bíblicas. O dia de sábado é um dia prazeroso. E quando você entende como se observa o sábado e a bênção que ele é para a nossa vida, todo mundo quer participar dessa bênção. Marcelo. Pastor, eu peguei aqui para fazer a pergunta, que o senhor, o que eu pensava em perguntar, o senhor respondia em seguida aí. Né? Mas aí ampliou a pergunta. O médico do Hospital Adventista certamente tem o salário dele como médico do Hospital Adventista. O senhor colocou perfeitamente que ele vai estar... Ele vai colocar a cirurgia que não seja de emergência, que eu não sei usar a palavra que o senhor colocou aí, puxa para sexta, puxa para o domingo, seja como for. Mas, enfim, na emergência, ele vai estar disposto a servir, a fazer o bem. Remunerado? Pela lei, o hospital tem que remunerá-lo. Sim. Porque é uma questão legal. Sim. E o que faz a igreja? Orienta ao médico que esse dinheiro que ele ganhou no sábado, que ele não faça uso dele, mas que ele aplique, que ele reverta para algum projeto social, para alguma pessoa que precise. Sim. Ou seja, deixou de ser salário. Sim. Eu ganhei, mas eu não vou usá-lo como salário, porque o trabalho que eu fiz no sábado torna-se um trabalho voluntário. Esta é a orientação que a igreja dá para o médico. Você percebe como a gente encara as coisas? Com muita seriedade. A gente quer que as coisas sejam feitas com transparência. E a gente precisa cada vez mais entender que o sábado é uma bênção que Deus deu para a humanidade. As pessoas estão ficando doentes pelo excesso de trabalho. Imagine se a gente parasse um dia por semana como a Bíblia orienta. O nosso mundo está indo aí de mal a pior, a nossa natureza, por causa do aquecimento global e por causa da poluição da atmosfera. Imagine se todas as fábricas desligassem um dia por semana. As famílias estão sendo despedaçadas porque o pai não tem mais tempo para o filho, a mãe não tem tempo para o filho. Imagine se nós tivéssemos um dia por semana para a família estar unida, adorando a Deus na casa do Senhor. O sábado é a maior bênção que Deus tem para a humanidade. E muitos olham para ele como sendo uma maldição. Os adventistas, hoje, mais de 20 milhões de membros, espalhados em mais de 200 países no mundo, têm essa bênção para oferecer a quem quiser, esse ensino. E esses mais de 20 milhões estão aí, em todas as partes do mundo, vivenciando esse descanso, esse mandamento que Deus deu para nós. Bárbara. Pastor, outra coisa também que eles questionam, né? Você vai deixar de lucrar muito, porque você vai fechar no sábado,
Você vai ser muito nojenta com sua casa, você vai deixar a casa pegar bicho. Você vai comer comida fria. Você não vai se banhar. Sabe, é uma série de questionamentos que eles falam. Você não vai poder pintar o cabelo de suas filhas, porque tudo isso é pecado para eles. Sabe, eles falam isso. O que é guardar o sábado? Explique para eles lá, que tem muita gente que está assistindo. Ok. Como é que o sábado é guardado? A sua casa não precisa ficar cheia de bicho, porque você pode limpar na sexta. E se você disser que você pode limpar na sexta e ainda assim vai dar bicho no sábado, quem é que limpa a casa 7 dias por semana? Alguém faz isso? Ninguém faz isso. Então você limpa a casa na sexta. Você vai preparar a sua refeição? Prepare tudo que você puder na sexta. Você quer aquecer no sábado? Você vai lá no fogão, tem um botão que você aperta e ele liga o fogo. Lá em Israel, Deus não deixava acender fogo no sábado. E por que não deixava? Porque isso implicava num trabalho de ter que ir, recolher a lenha, preparar tudo, colocar o fogo. Era uma coisa muito diferente das facilidades que nós temos hoje. Então você pode aquecer a sua comida sem problema no sábado. Você vai para a igreja com a sua família, tome o seu banho. Que problema há em tomar um banho no dia de sábado? O grande problema é que as pessoas falam sem conhecimento de causa, sem saber o que estão falando. Quando foi que a igreja adventista disse que pintar cabelo no sábado é pecado? Como disseram para você? Aonde que a igreja disse isso? Então, infelizmente, tem pessoas que caem no ridículo por falar o que não sabem. Então, quando a gente quer falar de alguma coisa, isso é bem da área jurídica, né? Tem que falar com propriedade. Tem que ter propriedade para falar. Vai falar, tem que saber o que está falando. A igreja adventista nunca orientou assim. Então, qual era a nossa orientação sobre o sábado? Primeiro, você se abstém do seu trabalho. Qual é o seu trabalho? Você trabalha como um pintor? Então, trabalhe pintando casas de domingo a sexta. No sábado, você não vai. O seu trabalho aqui é um pedreiro? Construa a casa de domingo a sexta. No sábado, você não vai. O seu trabalho é num banco? Não vá no sábado. Não importa o seu trabalho, a gente não trabalha no sábado. O que eu vou fazer no sábado? Vou me abster do trabalho. E agora? Agora eu vou com a minha família adorar a Deus. Parte do sábado eu vou dedicar para adorar a Deus. Eu vou estar na igreja para, junto com a minha família, louvar a Deus e estudar a sua palavra. Levar as minhas crianças para aprender da palavra. Na igreja adventista, nós temos salas para cada faixa etária das crianças. E cada faixa etária tem uma professora ali para cuidar dessas crianças. Vamos ensinar os filhos a amar Jesus. É isso que fazemos pela manhã. E à tarde, o que a igreja orienta que a igreja faça? Que os adventistas façam? Façam bem ao próximo. Vamos visitar um hospital? Orar pelos enfermos? Vamos no asilo visitar os doentes, ou melhor, os idosos? Dar um abraço neles? Conversar um pouco com pessoas que se sentem solitárias? Vamos fazer o bem? Vamos levar o evangelho para as pessoas? É isso que a gente orienta. Ah, você quer um programa diferente hoje? Vamos levar a nossa família para visitar alguma coisa da natureza? Porque o dia de sábado é um dia especial mesmo para você ter contato com Deus. Vamos arranjar um local em meio à natureza para nós estudarmos as obras que Deus criou, para ensinarmos para os filhos que Deus criou tudo isso muito belo e que o pecado manchou, mas que tudo vai ser restaurado. Então é assim que a gente vive o sábado, descansando em Cristo espiritualmente, descansando fisicamente, valorizando a família, amando o próximo. E vamos supor que eu estou num sábado dentro da igreja e surge uma emergência. O meu vizinho está com a casa pegando fogo. Eu vou lá ajudar o vizinho a apagar o fogo. Não tem nenhum problema. O meu vizinho ligou dizendo que ele precisa agora que alguém compre um remédio e ele não tem dinheiro nem condução. Eu vou lá na farmácia, compro o remédio e levo para ele. Eu não pequei, porque eu estou fazendo bem para ele. Agora, eu chego em casa sábado para almoçar e não tenho arroz. Eu vou lá no supermercado comprar o arroz para fazer o almoço. Eu pequei. Por quê? Porque eu tive 6 dias para comprar esse arroz. Eu tinha que ter me preparado para receber o sábado. Nós temos que nos preparar. Isso não é coisa adventista, não. Sabe de quem é isso? Ó. Sabe por quê? Porque a Bíblia chama a sexta-feira de dia da preparação. É assim que a Bíblia chama a sexta-feira. Dia da preparação. Por quê? Porque todo mundo tem que se preparar para receber o sábado. Então o adventista, quando ele se prepara, ele não espera ir no sábado comprar coisas do supermercado. Ele tem que fazer isso antes, certo?
Então, o que nós orientamos é aquilo que está na Bíblia. E se a Bíblia diz que a sexta é um dia de preparação, é porque você tem que cuidar para não fazer as coisas no sábado. No Novo Testamento, nós temos evidência de que o sábado foi observado. Será que sábado é coisa do Antigo Testamento, como alguns afirmam? Será que mesmo depois da cruz, depois da morte de Cristo, o sábado continuou sendo observado? Eu queria partilhar alguns textos com vocês. O primeiro deles, Lucas 4,16. Assim diz o texto: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas 4,31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Sabe que eu tive alguns meses atrás a oportunidade de visitar a Cafarnaum. E você, quando vai a Cafarnaum, lá estão as ruínas da sinagoga do primeiro século. O mesmo local onde Jesus entrou, segundo esse texto de Lucas 4,31. Até hoje ali estão as sinagogas, as ruínas da sinagoga. Ali estão também as ruínas da casa que eles consideravam ser a casa de Pedro, etc. Por que Jesus ia na sinagoga? Diz o texto, porque era costume dele, aos sábados. E por que ele ia no sábado? Porque Jesus respeitava o quarto mandamento. Alguns dizem assim, não, pastor, Jesus ia porque ele era judeu. Bom, ele era judeu. Não importa se ele era judeu. O importante é que ele guardava o sábado. Não, ele ia na sinagoga porque ele era judeu e o judeu guardava o sábado. Sim, mas o sábado não é só para o judeu. O judeu guardava o sábado, mas não é só para o judeu. Mas ele guardava. Ele tinha um costume. E outra, se não fosse um mandamento, apenas uma instrução judaica, Jesus não teria se enquadrado, porque Jesus não se enquadrou na tradição de lavar as mãos antes de se alimentar. Jesus não se enquadrou nas tradições a respeito do sábado que os judeus ensinavam. Quando a tradição era de homens, Jesus não se enquadrava. E lá em Marcos ele mesmo vai dizer isso, né? Vocês invalidam o mandamento de Deus por causa das tradições de vocês. Vocês têm tantas tradições que acabam invalidando o mandamento de Deus. Então, se Cristo guardava o sábado, não é apenas por uma questão de tradição judaica, mas por ser um mandamento e porque ele veio para cumprir a lei. Bárbara? Hoje, pastor, a maioria das igrejas, as igrejas, né? Que eu saiba agora que quem guarda só o sábado é os adventistas. Eles falam, eu falo pela minha, né? Que eu frequentava, eles diziam assim que o sábado, né? Cristo veio, que foi abolido, mas no Novo Testamento vem se falando também sobre o sábado. E aí eu quero te dizer, quando Cristo morreu, o corpo dele ficou fedendo em cima da terra, ou ele foi enterrado no sábado? Ele foi sepultado ainda na sexta. Na sexta-feira. E se você olhar para esse texto, bom, respondendo a sua pergunta, e já relembrando o que eu disse há pouco, vamos dar uma olhadinha para o Evangelho de Lucas, onde nós temos o relato, né, do sepultamento de Cristo. Lucas 23, 53 em diante. E tirando-o do madeiro, da cruz, né, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto, em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Verso 54. Era o dia da preparação, sexta-feira, e começava o sábado. Verso 55. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Essas mulheres que seguiam a Jesus viram que o corpo de Cristo foi colocado na sepultura de José de Arimateia, num sepulcro novo, onde nunca ninguém tinha sido colocado. O que elas fizeram? Era sexta-feira, o pôr do sol estava chegando, o sábado estava chegando. Elas então se retiraram, foram preparar aromas e bálsamos, descansaram no sábado e voltaram no domingo de manhã para ungir o corpo de Cristo. E quando elas chegam, Cristo já estava ressurreto, já havia ressuscitado. Você percebe então que, mesmo para embalsamar o corpo de Cristo, as mulheres respeitaram o mandamento, guardaram o sábado. Então você tem N exemplos, e eu vou ler agora outros textos, pós-morte de Cristo, que vai afirmar que os discípulos continuaram guardando o sábado, mesmo após a morte dele. Pedro? Então, pastor, até ainda nessa linha de que os discípulos continuaram guardando o sábado, né? Em Romanos 14, Paulo não avisa, tem uma passagem que
que é feita, que diz até a tolerância para com os fracos na fé. Aham. A partir do versículo 5, né? diz Segura que, bem o microfone assim. Aí. a partir do versículo 5 do capítulo 14, né? Diz que um faz diferença entre dia e dia, outros julgais iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor, o faz. E quem come para o Senhor, come porque dá graças a Deus. Pelo que eu entendi, se você faz, não que seja proibido guardar o sábado, ou não guardar o sábado seja proibido, desde que você faça para Deus. Pelo menos é o que passou, esses dois versículos passam a ideia. Você sabe que alguns querem usar esse texto para dizer que alguns fazem diferença entre dia e dia, outros julgam igual todos os dias. Então você pode fazer diferença ou não. Bom, se é isso que Paulo está dizendo, então Paulo está contrariando o próprio Cristo que ensinou o sábado. Paulo está contrariando a própria lei de Deus que manda guardar o sábado, que diz que é o 7º dia. E qual seria então uma outra interpretação para que esse erro Você não vai perceber acontecesse? que tanto Romanos quanto Colossenses, o tema é levantado e a grande questão envolvida é a questão de julgamento. É a questão de você fazer juízo das pessoas. Você quer ver uma coisa? Você está em Romanos, vai um pouquinho para Colossenses, um pouquinho mais à frente, né? Está aberto aí, pastor? Colossenses capítulo 2, olha aí para o verso 16. Colossenses capítulo 2, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém, pois, julgue você por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. O que Paulo está querendo dizer com isso? Primeiro, que ninguém tem que julgar ninguém, que o juízo compete a Deus. Agora veja que Paulo colocou aqui, festas de lua novas, sábados. Acontece que Paulo está tentando combater uma mentalidade judaizante de pessoas que queriam manter dentro do cristianismo as práticas judaicas que apontavam para Cristo. Então, aquelas festas que tiveram seu cumprimento em Cristo e na cruz, alguns queriam manter estas festas. Você quer ver um outro exemplo? O problema que a igreja cristã enfrentou com relação à circuncisão. Haviam pessoas que estavam insistindo que os cristãos tinham que se circuncidar se quisessem ser cristãos. E a igreja finalmente vai decidir que não, que a circuncisão foi um sinal dado para aquele momento e que esses cristãos que agora estavam ingressando na igreja não tinham que passar por esse rito. Ainda que haja circuncisão moral. Certo? Então, o que Paulo está combatendo é a questão da crítica. Agora, será que Paulo está ensinando contra isso? Bom, se você olhar para os textos de Atos, por exemplo, vamos aqui para Atos 17, 2. Olha o que o texto diz. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Atos 18, 4. Todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Paulo era alguém que continuava respeitando o mandamento, mesmo depois da cruz. Lembra-se que Paulo se converteu 3 anos depois da morte de Cristo e continuava respeitando. Então, eu tenho que entender que nos textos que aparentemente se libera o sábado, não é isso que está ali. Porque no conjunto das Escrituras, não é isso que é ensinado. Então, o que Paulo está censurando é essa mentalidade judaizante que queria permanecer dentro do cristianismo, ou mesmo o fato de as pessoas ficarem julgando o procedimento dos outros. É isso que está em questão aqui, certo? Wayne? Pastor, dentro dessa visão sabatina e dominical, só deixando aberto e claro, eu não sou adventista, contudo, o que eu tenho observado diante das coisas que até já vivi, é que toda instituição eclesiástica que supostamente guarda domingo, e eu falo supostamente, porque é o seguinte, a gente aqui não está discutindo, e nem Deus teve a ideia de colocar o sábado, porque o sábado era mais especial que a sexta, mas como Ele é soberano, Ele separou esse sábado, já desde o princípio, para que nós o dedicássemos a Ele. Então poderia ser uma sexta, uma segunda, bastava Deus assim querer. Contudo, quando a gente cai no dominical, o que a gente vê é que as pessoas até defendem que o sábado está errado, que o domingo está certo. Contudo, no domingo não há esse respeito. Porque se o domingo realmente fosse levado a sério, com o comprometimento da denominação dele, da instituição dele, com as coisas de Deus, eles no mínimo fariam com o domingo o que os demais fazem com o sábado. Ou seja, no domingo fica dúbio, porque se trabalha, se faz uma série de outras coisas,
E o que a gente mais vê no dia a dia é que o trabalho diretamente feito através de culto para Deus é quase que mecânico. E eu sou fruto disso, porque eu acordava às 7 da manhã, eu tinha que estar às 8, porque tinha meus compromissos com a igreja, todo mundo ia embora após a escola dominical, e eu ficava para ensaios, para uma série de coisas, nem almoçava, chegava em casa de 5:30 da tarde, tomava banho, voltava para a igreja, era o último a sair, e já estava mecânico, fica cansativo, e a família ficou de lado, e assim, mas o dia que não fosse fazer isso, o dia que fosse para trabalhar, eu deixava tudo isso de manhã e ia trabalhar. Então, assim, não há, se o domingo é tão importante para se guardá-lo, seria guardá-lo para fazer o bem e fazer uma adoração ao Senhor. E não é encarado dessa forma. Eu entendi sua colocação. Olha, vamos ver um outro detalhe aqui. Jesus alguma vez transgrediu o sábado? Certamente não, né? Se ele tivesse transgredido, cometido algum pecado, ele também precisaria de um Salvador. Olha o que diz a palavra de Deus. Estavam observando a Jesus para ver se curaria em dia de sábado, a fim de quê? Acusar. Veja, para um judeu, dentro das leis que eles mesmos criaram, até o fato de curar no sábado era pecado. Então eles já estavam observando Cristo para ver se Jesus curaria alguém, para acusá-lo de haver pecado. Aí Marcos 3:3 diz, e Jesus disse ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. E olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão foi o quê? Restaurada. O que eles fizeram? Acusaram Cristo de estar pecando porque curava no sábado. E Jesus pergunta, é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? E eles ficaram quietos. E Jesus curou o homem no sábado. Quem disse que curar no sábado é pecado? Quem disse que fazer esse bem para alguém seria pecado? Mas veja como era a visão dos judeus a respeito do sábado. Mesmo curar no sábado era uma obra, e isso era pecado. Daí você entende porque eles chegaram a ter 613 leis para se proteger contra um possível pecado. Agora, por que é que o sábado foi completamente esquecido pelo mundo religioso? Porque nós temos uma profecia em Daniel que disse que isso aconteceria. Em Daniel 7:25, a profecia diz assim, falando de um poder antagônico a Deus, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse poder aqui, que se levantaria contra Deus, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. E Daniel 8:12, o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que fez? Prosperou. Daniel 7, Daniel 8 falam a respeito de um poder que se levantaria contra Deus e tentaria mudar a sua lei. Esse poder é representado na Idade Média pela Igreja Católica Romana. Esse poder previsto em Daniel se cumpre na Igreja Católica Romana. E por que se cumpre na Igreja Católica Romana? Porque foi a Igreja responsável pela mudança do sábado para o domingo. Você sabe que no dia 7 de março do ano 321, o imperador Constantino baixou o primeiro decreto dominical da história. E ele ordenava que as pessoas não trabalhassem no primeiro dia da semana. Posteriormente, a Igreja Romana, nos concílios, trouxe isso para um dos concílios e começou a orientar que o domingo deveria ser guardado ao invés do sábado. O catecismo católico, quando foi criado, colocou lá os 10 mandamentos. Tirou o segundo mandamento, que proíbe adorar imagens de escultura, e no lugar do sábado colocou guardar domingos e festas. Então, se você pegar um catecismo hoje da Igreja Católica, alguns catecismos de outras igrejas, você vai perceber que eles colocam justamente isso no terceiro mandamento. Guardar domingos e festas. Isso começou ainda nos primeiros séculos da história. Quem sabe 4º, 5º século. E em cada concílio da igreja, o sábado foi sendo colocado de lado e o domingo foi sendo exaltado como dia a ser santificado em homenagem à ressurreição de Jesus.
É verdade que Jesus ressuscitou no domingo, mas quem disse que porque ele ressuscitou, ele fez o domingo o dia santo a partir de então? Ele nunca fez isso. Então o domingo começou a ser colocado. Quando vem agora o mundo protestante, o mundo evangélico, o mundo pentecostal e o mundo neopentecostal, todas as igrejas estão seguindo a Igreja Católica na santificação do domingo. Então, com quem aprenderam os pentecostais, neopentecostais, com quem os evangélicos aprenderam a guardar o domingo? Aprenderam com os católicos, porque foram eles, a Igreja Católica Romana, que mudou o sábado para o domingo. E isso não é escondido pela igreja. Ao contrário, a igreja diz que ela fez essa mudança porque ela tem essa autoridade. É porque a Igreja Católica Romana acredita que a tradição tem mais valor que a Bíblia. Isso é declarado nos documentos da igreja. Então, se a Bíblia diz que é o sábado, mas a tradição diz que é o domingo, a tradição está acima da Bíblia. É o que ensina a Igreja Católica Romana. E todo mundo hoje que observa o domingo está seguindo a Igreja Católica Romana, independente da sua igreja. Agora, aqui tem que ser aberto um parêntese. E eu tenho que falar para os nossos queridos irmãos católicos que estão assistindo o Bíblia Fácil agora. Essa mudança na lei de Deus, que tirou o segundo mandamento, que proíbe adorar imagem de escultura, trocou o sábado pelo domingo e dividiu o 10º em 2 para voltar a ter 10, como está no catecismo, nada tem a ver com o católico moderno. Você que é católico, você não tem nada a ver com isso. Isso foi uma ação da Igreja Romana na Idade Média. E se alguém tem que pagar, são as pessoas que tentaram ou estão tentando mudar a lei de Deus. Eu queria falar com você que é um católico sincero, uma pessoa temente a Deus. E eu conheço muitos católicos sinceros e tementes a Deus. Talvez você poderia começar a perguntar hoje, será que a Bíblia está de fato falando para mim que eu devo mudar o meu dia de guarda? Será que para ser sincero com Deus, eu tenho que deixar de ouvir a tradição da minha igreja e passar a respeitar o livro sagrado? É um convite para você. Eu não estou aqui para falar mal de igreja nenhuma. Eu só tenho que fazer referência aos fatos históricos, porque a história não pode ser contestada. E você sabe que no ano de 1998, o então Papa João Paulo II publicou uma encíclica papal chamada Dies Domini. E essa encíclica diz claramente que a igreja mudou o sábado para o domingo, porque ela tem autoridade para isso. E a igreja é convocada agora a adorar o primeiro dia da semana, ou adorar no primeiro dia da semana. Mas eu queria dizer para você que isso está errado. Não importa se vem da voz de um papa, da caneta de um papa. Não importa se vem de um concílio. Não importa se tem mais de 1000 anos que a igreja ensina isso. O tempo não transforma o erro em verdade. A Bíblia ensina que é o sábado. E meu querido irmão, minha querida irmã católica, se você quer continuar sendo fiel a Deus e honesto a Ele, você tem que estudar mais esse assunto. Você não pode concordar com aquilo que o líder religioso diz na sua igreja. O mesmo eu digo para você que é da Assembleia, que é da Igreja Maranata, que é Deus é Amor, que é presbiteriano, que é batista. Não importa a igreja que você frequenta. Deus tem filhos sinceros em todas as igrejas. Mas se você está assistindo esse programa e se você está aprendendo pela Bíblia que é o sábado, você tem que repensar a sua religião. Você tem que repensar as suas crenças. No mínimo, colocar uma dúvida, um ponto de interrogação para estudar esse assunto. E não precisa de nenhum pastor, não precisa de ninguém. Pega a sua Bíblia, se coloque de joelhos, peça a Deus sabedoria e comece a estudar. O mesmo Deus que escreveu esse livro vai dizer para você onde é que está a verdade. Agora, até quando as pessoas vão se sentir reféns de seus líderes religiosos? E sabe que eu tenho ouvido muitas histórias por aí, eu viajo todos os estados do Brasil e a história sempre é a mesma. Pessoas oprimidas por seus líderes religiosos, pessoas que não podem fazer perguntas da Bíblia, pessoas que não podem questionar. Você não é um cavalo, uma égua, para um líder religioso colocar 2 tapadeiras e ficar puxando para a direção que ele quer. Você tem livre-arbítrio.
Você tem que pesquisar a verdade por você mesmo. Você nem mesmo pode confiar em pastor Arilton. Você não pode. Vai acreditar no que eu estou falando? Não. Pega a Bíblia, vai ler, vai estudar. E se você perceber que o que nós estamos falando aqui é verdade, é coerente, então você tem que tomar uma postura na sua vida. A Bíblia fala, em Apocalipse 12, 17, que o diabo está irado contra uma igreja. Olha o que diz o texto. Irou-se o dragão, o diabo, contra a mulher, a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, um remanescente. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Deus tem um povo, e esse povo guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Deus tem um povo. Esse povo está ensinando que a lei de Deus está em vigência. E quando você, querido pastor, se coloca no púlpito da sua igreja e prega contra o sábado, você está pregando contra a própria Bíblia e contra o próprio Cristo que deu para nós o sábado, que deu para a humanidade. Lá em Gênesis capítulo 2, nos versos 1 a 3, o sábado foi criado e dado para a humanidade. Não é para judeu, não é para adventista, é para o ser humano. Você não pode pregar contra isso. Você tem que voltar para a Bíblia e começar a estudar. Você tem que parar de acreditar no que eles dizem por aí, nos textos que muitos querem ler para contradizer, porque Jesus curou no sábado. Você tem que olhar para o contexto dessas passagens e entender o que elas estão querendo dizer. Não se contente com a leitura superficial da Bíblia. Vamos a fundo na pesquisa para entender a vontade de Deus, porque senão você pode estar combatendo o reino de Deus.